conseguiu acessar investidores com mais facilidade, já tinha contato, relacionamento, enfim. Mas como que é no começo para quem está começando para acessar o investidor, cara? Como é que funciona? Tem que submeter algum documento? Como é que cria esse relacionamento no primeiro momento? Acho que a primeira parte de decidir captar, sabe mais ou menos onde está, acha que está no momento, sabe para quanto precisa para chegar no plano, na próxima etapa das validações que são necessárias, eu acho que aí vem a parte da estratégia. Tá. E acaba que eu li muito, tem alguns advisors que me ajudam nesse momento, e eu acho que o brasileiro faz pouco isso. O brasileiro ele é muito empreendedor, né? Ele quer resolver aquilo muito rápido e faz resolver no dia a dia. E eu acho que muito pouca gente para e planeja a rodada. E isso muda muito, porque ele acaba sendo quase que uma arte levantar capital, não é? Tá. Você tem que entender o outro lado, assim, mas é muito planejamento. Então, uma vez que tem essa decisão de levantar, e aí vem da tua pergunta de como conectar, primeiro, qual é a fase que eu estou, e aí você começa a ver quais são os tipos de investidores que poderiam alocar esse capital, né? Então, vou levantar capital com anjos, né? Primeiro, o círculo sempre é mais próximo, tem algum, eles chamam de family and friends, né? Tem alguma pessoa no meu círculo que pode me ajudar? Perfeito. Sim ou não? Aí eu acho que primeiro depende de cada um, mas, assim, tem um chefe meu, tem alguém próximo que pode me ajudar? Tem ou não tem, vou listar essas pessoas antes ainda de abordar elas. Tá. Segundo grupos de anjo, né? Tem vários grupos de anjo no Brasil, que são pessoas físicas que se juntam para alocar esses capitais. Existe. Tá, em qual tipo de tese que eles investem? A minha tese está alinhada com esse tipo de tese? Eles já investiram em alguém parecido ou não? Eles investem muito mais trabalho antes de você abordar, né? Legal. Eles investem em B2C, eles investem em B2B, que tipo de investimento que eles fazem, qual o tamanho de cheque. Não adianta, se eu quero levantar R$1 milhão, eu ir num fundo que o cheque mínimo deles é $2 milhões. Total. Não adianta, perder tempo para todos os lados. 100%. Ele vai saber que você não fez o teu trabalho de casa, você vai chegar e vai perder teu tempo. Então depois um grupo de anjos. Terceiro quero levantar um capital semente, com institucional, com fundos mesmo, é isso. Qual é o fundo? Eles investem em qual estágio? Qual o tamanho de cheque? Qual o tipo de tese? Então fazer essa lição de casa é muito importante. Boa. E tem esses dados no mercado. E quanto tempo você levou para fazer a lição de casa? Boa. Do primeiro, a rodada da Diferente foram, antes de começar a levantar capital, acho que de planejamento foram uns 3 meses. Então, desde quem é os fundos, qual é a apresentação, qual a parte financeira, foi mais ou menos 3 meses, tá? Então, acho que 3 meses dá para fazer isso com certa tranquilidade. Uhum. Então, planejou com quem falar. Tá. Eu tenho a minha lista ali, e aí começa um pouco da estratégia também, tem vários livros que mostram isso, é você separar isso em tiers, em grupos. Uhum. Né? Em grupos menos tendenciosos, que tem menos probabilidade de você fechar, o mais ou menos, e os que você mais quer. Por quê? Porque quando você começar a falar, você tem que começar pelos que têm menos probabilidade. Porque você vai ajustando as perguntas, o que eles perguntam, não é óbvio isso, né? Às vezes pela intuição do empreendedor eu quero falar com o melhor. Eu vou gastar meu tempo. Exato. Só que olha isso, quanto é importante o processo que você vai aprendendo na prática. Porque você vai testando a tua apresentação. Exato. E aí ele pergunta, tem muita gente perguntando sobre o mercado. Então, no meu pitch, eu tenho que falar sobre o mercado. Antes dele perguntar. Tem muita gente perguntando por que eu não estou trabalhando 100% nesse negócio. Então eu tenho que explicar já para ele por que eu não estou nisso antes. Então, separar sobre esses grupos é super importante. E aí vem a arte de como se conectar, que é a tua pergunta. Eu acabei indo um pouco antes da tua pergunta, mas porque eu acho que é uma preparação 100%. Mesmo, antes de entrar em contato com eles. E aí, existe uma frase que é muito que é usada, frase não, mas uma nomenclatura que é usada, que são as warm intros, que é as introduções amigáveis ou as introduções quentes para aquele contato. Se você mandar um cold call, uma ligação fria, a probabilidade de resposta é menor. Então, a estratégia de ver esse planejamento de captação, ela acaba sendo quase que métricas.
assim, numéricas. É a probabilidade de você ir passando dentro daquele funil. É quase que uma venda mesmo. Quantos eu cheguei em contato, quantos me responderam, quantos me abriram. Processo muito semelhante ao de venda. Muito semelhante. E se você manda uma introdução ruim e a primeira parte do funil ele já não te responde, esse teu funil está bem menos aquecido já. Então, a parte de você ter uma pessoa ideal para resolver e abrir esse contato é muito importante. Então, legal. Então, buscar criar relacionamento com alguém que já acessou isso. Como que eu sugiro? Pega o portfólio das empresas do fundo, que o fundo investiu, vai no empreendedor. Legal isso. Chega no empreendedor e fala, eu estou pensando em falar com esse fundo, queria te mostrar o que eu estou fazendo. Se ele gostar, melhor porta de entrada é um empreendedor indicando um outro empreendedor. Nossa, eu conheci muito aquele cara, esse empreendedor está fazendo algo muito legal, você tem que falar com eles. É o que o fundo mais quer ouvir, né? Essa é uma maneira. Outra maneira em vez de um empreendedor, tá num evento, conseguir falar direto com uma pessoa decisora. Uma outra maneira é conhecer alguma pessoa pelo LinkedIn que está muito próximo, ou alguém do time que também você possa falar. Então tem várias formas de você não ir direto e mandar uma mensagem no LinkedIn. A probabilidade da resposta dele vai ser muito menor. Total. Isso acaba minimizando as chances. Vou dar um exemplo só da diferente que a gente fez. Boa, legal. A gente tem um benchmark nos Estados Unidos, chama Misfits Market, está fazendo algo similar lá nos Estados Unidos. E eu queria muito chegar no CEO dessa empresa. E, tentei por tudo e não conseguia, aí pelos fundos e pelas pessoas, antes de eu mandar uma mensagem para ele. No final eu vi que ele tinha um board, né, uma estrutura de diretoria dentro da empresa, e eu mandei para todo mundo, e um me respondeu, e esse um me conectou com o CEO, e o CEO acabou virando investidor anjo nosso no começo da diferença. Então, assim, essas estratégias, parece que ela não faz muita diferença, mas no final é planejamento mesmo, e essa visão de maximizar as etapas do funil é muito importante. Então, acho que esse primeiro contato, minha sugestão é muito isso, assim, de saber com quem quer falar, como você vai fazer com cada um. Então, a planilha de rodadas da Diferente, eu tenho lá quais são os pontos de contato de cada fundo, quem é a melhor pessoa para fazer as introduções, quem é a segunda melhor pessoa para fazer as introduções, e a gente vai de maneira estratégica tentando conseguir essa melhor introdução dentro da empresa. Absurdo, então, isso é super importante no começo dessa primeira intro, e aí depois a gente pode entrar um pouco mais nas próximas fases da rodada. Legal. E entre as